Olá pessoal do nono ano, espero que vocês estejam bem, né? Espero que vocês possam estar aí em casa, estudando, acompanhando as nossas aulas, tá bom? Hoje a gente vai justamente aí fazer as páginas 59, tá bom? E a página 59, 60 e 61 aí no nosso módulo. Tá bom? Eu espero que vocês possam estar aí com eles nas mãos, né? E a gente vai efetuar justamente a correção dessas partes, beleza? Como vocês podem ver, tá bem aqui, beleza? Então vamos lá. Galera, vamos começar aí a primeira questão, né? Que pede para que a gente possa ler o texto e através desse texto que possa responder, tá bom? Então vamos lá. Ó, a demarcação, o título do texto é Por que desmarcar? Beleza? Então ele fala assim: a demarcação das terras indígenas também beneficia indiretamente a sociedade de forma geral, visto que a garantia e a efetivação dos direitos territoriais dos povos indígenas contribui para a construção de uma sociedade pluriétnica e multicultural. As terras indígenas são as áreas fundamentais para a reprodução física e cultural dos povos indígenas, com a manutenção de seus modos de vida tradicionais, saberes e expressões culturais únicos, enriquecendo o patrimônio cultural brasileiro. Beneficiam-se, ademais, a sociedade nacional e mundial com a demarcação das terras indígenas, visto que tal medida protetiva consolida e contribui para a proteção do meio ambiente e da biodiversidade, bem como para o controle climático global, visto que as terras indígenas representam as áreas mais protegidas ambientalmente, localizadas em todos os biomas brasileiros. Brasil, Fundação Nacional do Índio, tá bom? Por que demarcar? Então, galera, e aí a gente já vai partir para elucidar justamente essa questão. Letra A e letra B. E na letra A pergunta, defina o tema central do texto. Né? É muito fácil. O tema central do texto é justamente o seu título, a demarcação das terras indígenas. Coloquem aí, tá bom? Ó, e a letra B, identifique quais são os argumentos utilizados em defesa dessa ideia central. Então aí você tem dois argumentos no texto que apontam a defesa dessa questão da demarcação da terra indígena. Primeiro, para guardar a cultura indígena. E segundo, a proteção da biodiversidade das terras indígenas, tá bom? Então coloquem aí. Primeiro ponto, a proteção da cultura indígena e segundo, a proteção da biodiversidade das terras indígenas, beleza? E aí a gente já vai, galera, para a segunda questão, tá bom? Então a segunda questão fala assim, ó, como você já sabe, a sociedade brasileira é formada por diversos grupos sociais diferentes. Logo, a cultura em que estamos inseridos atualmente foi fundamentada a partir de diversas práticas e relações sociais de diferentes povos e etnias, como os africanos, os italianos, os portugueses e os indígenas, como visto neste capítulo. Os indígenas. Relacione as colunas a seguir sobre as influências indígenas em nossa sociedade. Então, ó, na coluna do lado de cá, você tem na alimentação, nos costumes e no vocabulário. Exemplo, ó, como vocês podem ver aí, vocês têm dois quadradinhos, tá bom? Onde ele pergunta, na alimentação, nos costumes no vocabulário.
e do outro lado ele aponta. E aí, galera, como vocês podem ver na questão, vocês têm essa estrutura aqui, né? E aí ele pede para que vocês associem justamente os costumes que a gente adquiriu como os indígenas. E aí você tem, né, na alimentação, ó, vocês vão puxar uma setinha, tá bom? Nos costumes, outra setinha, e no vocabulário, tá bom? Então é essa sequência que vocês irão colocar aí no módulo de vocês, tá bom? Então vamos lá. Terceira questão. Surgimos da confluência de entrechoque e do caldeamento do invasor português com índios civícolas e capineiros, e com negros africanos, uns e outros aliciados como escravos. Nessa confluência tem-se um novo modelo de estrutura social. Novo porque surge como uma etnia nacional, olha só, diferenciada culturalmente de suas matrizes formadoras. Povo novo, ainda porque é fundado num tipo renovado de escravismo e numa servidão continuada ao mercado mundial. O texto é do Darcy Ribeiro, né? Ótimo, ótimo aí. E é justamente na sua melhor obra, né? Que é O Povo Brasileiro e a Formação no Sentido do Brasil. E aí vem a pergunta. No texto, o autor escreve a formação social do povo brasileiro. Escreve sobre a situação da população indígena antes e depois da proclamação da República, né? E aí ele pergunta para você escreva, né, para que você possa apontar um pouquinho da situação da população indígena aqui na nossa República. E aí vocês irão colocar, tá bom? O índio hoje, né, tem os seus costumes mantidos, muitos deles sofrem a falta de respeito pela questão da demarcação da sua terra. Então a resposta é essa, tá bom? Tentar descrever, pessoal, a situação do indígena brasileiro nessa questão da república, né? Que foi justamente tudo aquilo que a gente viu nas nossas aulas, né? Então o índio hoje tem a situação no Brasil delicada, né? Ainda tem essa questão da falta de respeito por essa questão da demarcação da terra. Então a questão é que vocês coloquem justamente isso, tá bom? Então vamos lá, quarta questão. As populações indígenas passaram por um grande processo de perseguição, segregação e até genocídio, como visto neste capítulo. A partir do que foi estudado até agora sobre a questão indígena na Primeira República, identifica os motivos que levaram os governos estaduais a financiar caçadas aos grupos indígenas e avalie se essa postura foi adequada, né? Então vamos lá. Esses índios, eles sofrem esses ataques justamente pelas questões dos interesses econômicos, né? E essa postura, dentro do contexto histórico brasileiro, ela é extremamente inadmissível, até porque o nosso contexto histórico nacional começa justamente na figura do indígena, tá bom? Então a resposta é essa, anotem aí, tá bom?
É importante que vocês possam estar aí assistindo o vídeo, né, assistindo a nossa aula, já que é a resposta das questões do módulo. Tá? E aí, galera, a gente vai justamente para a página 60, para a quinta questão, que é uma questão do Enem, tá bom? Que foi adaptada. E aí pergunta assim, na imagem abaixo, na década de 30, há uma crítica à conquista de um direito pelas mulheres. Relacione com... Ó, aí você vê aí, ó. Quem poderá resistir ao Partido das Mulheres? Galera, para encurtar um pouco, né, a resposta aí é a letra E, tá bom? Então anotem aí a letra E. Obtenção da participação eleitoral, né? Fala em menção à questão da mulher e o voto feminino, tá bom? E aí a gente vai agora para a sexta questão, tá bom? Assim como muitos movimentos sociais, o movimento feminista caracteriza-se historicamente pela diversidade de pautas e de sujeitos. Por outro lado, é possível afirmar a existência de objetivos que foram bastante significativos para a consolidação desse movimento em âmbito abrangente. Né? Sobre o movimento feminista, é correto afirmar, a resposta aí, anotem, é a letra C, tá bom? Ó, o direito ao sufrágio, né, foi uma reivindicação presente em diferentes países entre o século XIX e a primeira metade do século XX. Né? O sufrágio significa participação política, direito político. Né? Então foi uma luta aí também do movimento feminino, né, que é a participação da mulher nessa questão eleitoral. Sétima questão, galera, ó, como vocês podem ver aí, né, me acompanhem, você tem uma chargezinha aí falando, professor, o que é o machismo? Né? O machismo é quando não se mete, aí vem uma professora que faz, não se mete, Bia, isso é conversa de homem, né? Dando a ideia de que aquela conversa ali é exclusiva para homem. E aí ele pergunta, a charge ilustra uma situação bastante comum acerca das desigualdades entre pessoas do sexo biológico feminino e masculino. Sobre questões de gênero, pode-se afirmar que, aí ele pergunta, letra A desigualdade de gênero assolam somente mulheres com baixa condição socioeconômica e escolaridade, sobretudo as brancas e as indígenas? Não, né? A questão do gênero, ela abrange a todo o âmbito da nossa sociedade, né? Então ela abrange todas as mulheres, tá bom? Então a resposta é essa. E aí vem a letra B, né? Dadas as conquistas das mulheres na contemporaneidade, as desigualdades de gênero não são mais presentes no mercado de trabalho? Não, né? Então vocês vão colocar aí não, vírgula. Até hoje a mulher ainda tem a sua dificuldade no mercado de trabalho em relação à figura masculina, beleza? Então aí a resposta é essa aí da sétima questão, beleza? E aí, galera, vamos aí, desculpa, né, letra A já foi lida, a letra B já foi lida, agora a letra C. Não obstante a luta do movimento feminista, mulheres ainda são alvo recorrente de violência doméstica, sexual e afetiva, desculpa. Galera, resposta correta, letra C, né? Então a gente já leu a B, né? E a resposta correta é justamente a letra C. Até hoje a mulher é vítima, né, dentro do seu lar, né, dessas violências, tá bom? E aí vamos para a oitava questão. Tá bom? Oitava questão pergunta assim, durante muito tempo as mulheres foram objetos de um relato histórico que reelegeu ao silêncio e à invisibilidade. Né? São invisíveis, pois sua situação se passa quase que exclusivamente no ambiente privado da família e do lar. O espaço público pertence aos homens e poucas mulheres se aventuram nele. São invisíveis pelo silêncio das fontes, porque como são poucos visíveis nesses locais públicos, pouco se fala delas, tá bom? E ele faz menção à participação da mulher justamente no espaço público, né? Sobre a atuação da mulher no cenário político social no século XX. Observe, galera, resposta correta aí para a gente diminuir um pouco, letra E, tá bom? As conquistas feministas de acesso aos direitos civis, né, sociais e políticos configuram-se como sequência direta de movimentos sociais que causaram um profundo impacto na sociedade. Então a mulher ainda briga pelo seu espaço na sociedade.
E aí a nona questão, tá bom? Para a gente terminar a nossa aula de hoje e para vocês terminarem aí essas atividades do módulo, tá bom? Qualquer dúvida, estejam aí mandando para mim, tá bom? Beleza. Então vamos lá. Ó, repreensão à greve de 1917 em São Paulo, o Comitê de Defesa dos Direitos do Homem do Rio de Janeiro denunciou todos os componentes do Comitê de Defesa Proletário e os membros mais ativos dos sindicatos, das ligas, dos centros e dos periódicos, periódicos jornais, tá bom? Periódicos libertários, foram agarrados e encarcerados, tá bom? As oficinas em que se fazia o seminário, a plebe, né, foram invadidas, tendo sido o seu diretor preso. Para muitos presos, foi preparada a expulsão do território nacional. Aí é um texto do Paulo Sérgio Pinheiro, tá bom, sobre a classe operária no Brasil. E aí vem a pergunta. Com referência às informações apresentadas pelo texto, analise as informações e relacione os temas com os quadros. Galera, é uma questão parecida com aquela que a gente respondeu, né? Como a segunda questão aí que a gente respondeu. E aí vocês irão associar justamente de forma correta os quadros, tá bom? Então, ó, a sequência é justamente essa aqui que eu vou colocar para vocês, tá bom? Eu vou economizar o tempo e o espaço, então eu vou colocar só aqui os quadrozinhos vazio e do outro lado para que vocês possam acompanhar justamente a sequência. Então você tem aí, ó, presta atenção, em cima você vai ligar com a outra que fala assim: imprensa operária tinha por objetivo a publicação de periódicos, de jornais e assim sucessivamente. Então o segundo você vai ligar com o último, tá bom? Então você tem aí forma de representação de repreensão policial, envio dos trabalhadores estrangeiros aos seus países de origem, tá bom? E aqui, ó, o terceiro e o quarto você vai fazer esse. Então, esse aqui é o gabarito. O terceiro, greve de 1917, onda de manifestações ocorrida principalmente na cidade de São Paulo, né? E aí o último, que é grupos anarquistas, né? Formado principalmente por imigrantes de origem europeia, né? Que participaram dessa organização aí dos movimentos operários. Então, pessoal, a resposta é essa, tá bom? Por aqui, né, vai ficando a nossa aula. Lembrando que eu vou colocar aí um recadozinho tanto na plataforma como no grupo, para que a nossa aula na segunda-feira, né, vai ver só uma mudançazinha. Eu pretendo aí a gente fazer uma aula ao vivo, tá bom? Então, eu vou deixar aí um recado para vocês. Então, galera, aquele abraço, boa sexta-feira e até mais.